Cada noite temos reservado alguns momentos para orarmos. Já intercedemos aqui pelas famílias, oramos por aquelas pessoas que encontram-se enfermas. E nessa noite não é diferente. Nós estaremos orando hoje por aqueles que necessitam de uma porta de um emprego, que precisam melhorar a sua vida financeira. Esta é a razão da nossa oração nesta noite. E se é o seu desejo, se achegar até o altar do Senhor, se aproximando dele, dizendo: Senhor, eu quero me apegar mais a Ti. Eu entendo que o Senhor é aquele que pode abrir as portas do mercado. Eu entendo que o Senhor pode me ajudar a melhorar a minha vida financeira. Esse é o momento que nós teremos. Convido então aqueles que querem se achegar ao trono, ao altar do Senhor. Nós estaremos orando nesse momento. Convido a todos a ficarem em pé. Este é o momento de nós orarmos então em favor da nossa vida financeira. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Teu nome é louvado, o Teu nome é cultuado, porque só o Senhor é digno. É bem verdade que estamos vivendo, Senhor, um momento muito triste, não só em nosso país, mas em vários lugares, onde existem pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando por lutas financeiras, pessoas que olham para o céu buscando respostas, questionamentos, mas o Senhor é aquele que pode abrir portas. O Senhor é aquele que abre porta e ninguém tem condição de fechar. Que o Senhor possa cuidar de cada amigo, de cada amiga que aqui se encontra, aqueles que estão em casa também nos acompanhando. O Senhor é o Deus da provisão, nada é impossível para Ti. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de graça, as Tuas mãos de misericórdia sobre as nossas vidas. E conduza-nos, Pai. Dai-nos sabedoria, Pai, para trabalharmos com a nossa vida financeira. Que possamos administrar aquilo que ganhamos com sabedoria, com a sabedoria que vem unicamente de Ti. Ó Senhor, colocamos tudo isso em Tuas mãos porque confiamos em Ti. E essa bênção que nós oramos, ela não vai em um nome qualquer. Nós a pedimos no poderoso nome de Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Glória a Deus por mais uma noite que estamos juntos para louvar o nome do nosso querido Senhor. Vocês passaram o dia bem? Tudo certinho? Estão confortáveis? É muito bom estar na casa do Senhor em tão boas circunstâncias, não é mesmo? Onde nós podemos ter um encontro com Ele. Eu quero apresentar para vocês uma canção especial demais para mim. O nome dessa canção é Aqui Não É Meu Lar. Nessa madrugada que eu escrevi essa canção, eu vi o meu esposo chorar a noite toda. E eu vi a nossa família sofrer muito, pois nós tínhamos acabado de receber a notícia que o pai do Wesley, né, meu sogro, tinha sido sequestrado lá na nossa cidade, né, um comerciante da cidade. E eu comecei a questionar a Deus, eu falei assim: Senhor, mas não é possível. Ancião de igreja, todos somos fiéis a Ti, somos Seus filhos, somos cristãos, estamos ali todo sábado na igreja, Te buscando, trabalhando para o Senhor. Como que o Senhor permitiu acontecer algo assim? E aquela angústia dominava o nosso coração, aquela tristeza, aquele desespero. E aí o Senhor ministrou no meu coração que é verdade que nós aqui teríamos aflições mesmo. E a vida do cristão não é um mar de rosa, é ou não é? Não é. A vida do cristão é difícil. Quem acha que vai entrar para a igreja, vai se tornar um cristão e acabou os problemas, não é por aí. Porque o inimigo, ele se enfurece e ataca aqueles que adoram ao Senhor. E o Senhor ministrou no meu coração naquela noite que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E que nós estamos aqui apenas de passagem. Nós somos apenas forasteiros, porque na verdade, aqui não é o nosso lar.
E aquele dia Ele consolou o meu coração com essas palavras. E eu consegui entender que eu precisava, mesmo em meio à aflição, me manter firme com os olhos no céu, com os olhos em Cristo, em que Ele estaria cuidando de tudo e que muito em breve tudo isso passaria. Muito em breve tudo isso passará e nós estaremos com Cristo no céu. Amém? E lá sim nós poderemos dizer: agora sim, Senhor, estou no lugar certo, aqui sim é o meu lar. Amém? Todos nós somos cidadãos do céu e lá é o nosso lar. Aqui não é o nosso lar e nunca vai ser. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Que mundo é esse que me deu para nascer? Que mundo é esse que eu tenho que viver? Um lugar que era para ser perfeito, com música em cada olhar. Quem dera. Lugar aonde o mal chama de lar e todos os perversos vivem a brindar. Os meus olhos já não podem ver, minha mente não pode imaginar tudo que um dia vai acontecer. Finalmente, quando Cristo voltar, eu não sei você, mas eu quero ir embora, porque aqui não é meu lar. A morte, nada disso te venceu, Jesus. O trono celeste sempre foi o teu lugar. Ele assumiu minha sentença, salvação me deu e jamais será em vão em minha vida. Muito em breve todo mal terminará e para sempre com meu Deus irei morar. Os meus olhos já não podem ver, minha mente não pode imaginar tudo que um dia vai acontecer. Finalmente, quando meu Cristo voltar, eu não sei você, mas eu quero ir embora. Aqui não é meu lar. Não pode imaginar tudo que um dia vai acontecer. Finalmente, quando meu Cristo voltar, eu não sei você,
quero ir embora. Aqui não é meu lar. Aqui não é meu lar. Aqui não é meu lar. Amém? Quantos creem nessa promessa, nessa palavra? Glória a Deus. Eu disse que, na verdade eu repeti as palavras de Jesus, que no mundo nós teríamos aflições. Mas sabe quando eu falei que Deus cuidaria de tudo? Quando eu falei que Deus cuida de nós mesmo em meio às aflições? No dia seguinte, né? Meu sogro voltou para casa, são e salvo, glória a Deus. E o Senhor cuidou dele, nada de mal aconteceu com ele. E nós somos felizes e gratos pela vida dele. Essa experiência ele conta sempre. Foi um momento complicado de nossas vidas. Mas tudo que eu converso muito com Deus sobre isso. Tudo que ele me dá de experiência com ele eu transformo em música. E essa canção é fruto dessa experiência, dessa noite que eu tive com ele. Então eu também sou grata a Deus pelos momentos de tristeza. Porque eles são importantes para nós. Amém? Porque na verdade não adianta a gente se esforçar por nossos próprios esforços para ganhar o mundo, se lá na frente nós vamos nos perder. O que importa é que o Senhor esteja à frente de nossa vida e que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. E essa canção fala isso. O que adianta ganhar o mundo e perder a mim? O que adianta estar no caminho e não chegar ao fim? Pois, na verdade, nós vivemos uma luta contra nós mesmos. Porque se a gente for olhar de verdade, nós somos vilões. Mas temos um mocinho, temos um herói, temos um Salvador, que é o nosso Cristo Jesus. Amém? Das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar pra um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho. E na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai
contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar pra um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar pra um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Amém, na verdade? Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Deixa aberto. Obrigado. Eu morro de medo quando tem que empurrar coisas assim. Eu me conheço. Alegria estarmos juntos novamente. Você que está em casa nos acompanhando também, seja muito bem-vindo. Eu tenho tido a alegria de todas as noites. O meu filho está em São Paulo nos acompanhando. Meu filho, o pai te ama, viu? É muito bom saber que o filho está acompanhando, se alimentando da palavra junto conosco, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, o capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Nós vamos trabalhar com o verso 1. E hoje eu preciso que você tenha concentração total na Bíblia. Eu não sei se é possível, meu amigo Renan, transmitir a Bíblia também na tela, pode ser? Eu vou usar bastante a Bíblia nesta noite. Daniel, capítulo 12. Se você encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero, viu? Daniel está na Bíblia, tá? Pode aí que você vai achar. Daniel, capítulo 12, fecha seus olhos e deixa a Bíblia aberta. Senhor Deus e Pai, teremos acesso à Tua palavra neste momento e mais uma vez pedimos sabedoria dos altos céus, para que assim possamos compreender a Tua palavra e o Teu querer para cada um de nós. Que os nossos pecados possam ser perdoados em Jesus, pois é no nome dEle que te pedimos. Amém e amém. Daniel estava com 87 anos de idade. Ele já estava na Babilônia há 70 anos. E bem idoso, ele recebe a sua última visão. O capítulo 12 são os momentos finais da vida do profeta Daniel. Daniel havia passado pelo reino da Babilônia, havia agora passado pelo reino dos Medos e Persas. E a sua história agora encontra-se no final. Eu preguei aqui no sábado de manhã que é muito bom quando você lê a biografia de alguém na Bíblia e você sabe o início, o meio e o fim. Mas nós não podemos esquecer que a nossa história também está sendo narrada. E às vezes eu sempre pergunto para mim mesmo, onde está acontecendo a minha história? Em que parte dela eu estou vivendo? É o início? É o meio ou é o final? Nós não sabemos.
Paulo diz em Hebreus capítulo 9, verso 27, que uma coisa é certa: um dia todos nós morreremos. E se Cristo não voltar nessa geração, é o meu destino e o seu destino. Eu sei que ninguém gosta de pensar nisso, mas nós vivemos numa contagem diária, dia após dia. E Daniel sabia que os seus dias estavam se finalizando. E ele não ouviu dos lábios de um ser humano. Olha o que o próprio Deus disse para ele no verso 13: Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel, ele desce à sepultura com certeza de salvação. Mas no capítulo 12, no verso 1, e é o verso que eu escolhi para trabalharmos nesta noite, nós encontramos aqui algumas informações muito precisas para o momento o qual eu e você vivemos hoje. O capítulo 12, verso 1 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. O verso tem muitas informações. O tempo não nos permite trabalhar com todas elas, mas eu quero pincelar algumas rapidamente. Daniel começa dizendo que nesse tempo, se você observar, a palavra tempo vai aparecer 8 vezes no capítulo 12. E as 8 vezes que encontramos a palavra tempo, está direcionando para os últimos momentos dessa terra, chamado de tempo do fim. Só que o tempo do fim não é o fim. Deixa eu explicar. O tempo do fim são vários acontecimentos que nos levam ao fim. Um dia os discípulos perguntaram para Cristo: Senhor, que sinais haverá da tua vinda? Que sinais teremos do tempo do fim? E Cristo apresentou 3 em Mateus 24. Ele diz que haveria sinais no mundo religioso a tal ponto das pessoas serem enganadas em nome da fé. Segunda crise, ou segundo sinal, ele diz que a sociedade estaria vivendo um caos tremendo, tão afastados de Deus que a tal ponto que o amor de quase todos vai se esfriar. Depois ele apresenta também sinais na natureza, sol, lua, estrelas. E você vai lendo a Bíblia, você vai percebendo que esses sinais cada vez mais são mais e mais notórios. E talvez você olhe para a Bíblia e questiona: Senhor, por que já percebemos tantos sinais e o Senhor ainda não voltou? Ele não voltou porque Ele é longânimo, Ele é compassivo e Ele é misericordioso. Ele quer que todos nós tenhamos a salvação plena nele. Ele ainda não voltou porque Ele é misericordioso, mas entenda, a decisão dEle de voltar a esse planeta não está presa à minha e à sua decisão. Tem muitas pessoas que acham: enquanto eu não entregar minha vida a Cristo, Ele não vai voltar. Se a igreja não fizer o papel, Ele não vai voltar. Cristo não está condicionado à igreja. Cristo não está condicionado à sua entrega ou não. Me desculpe a brincadeira com o português. Cristo vai voltar comigo ou semigo, mas Ele vai voltar. E eu tenho 2 notícias para vocês nessa noite, uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa: Jesus está voltando, amém? A notícia ruim: Jesus está voltando. Você entendeu? Cristo não está preso à sua entrega ou não. Ele não o fez ainda, porque Ele é longânimo, Ele é compassivo e Ele é misericordioso. Então o capítulo 12, Daniel começa falando do tempo, e o tempo relacionado ao fim. Agora, ele também explica que neste tempo nós passaríamos por um momento de angústia. O que é um momento de angústia? O momento de angústia é quando o Espírito Santo for retirado desta terra. E à medida que o Espírito Santo vai sendo retirado da terra, nós temos aumentos de terremotos, temos aumentos de chuvas destruidoras, aumento de morte. Por quê? Porque pouco a pouco o Espírito Santo vai se retirando dessa terra, mas vai chegar um ponto que ele vai se retirar 100%. E esse momento a Bíblia chama de tempo de angústia. Agora pense comigo,
Se nós já vivemos num mundo tão corrompido, mas ainda temos o Espírito Santo segurando, imagina quando ele for retirado de vez. Vocês ouviram ano passado de uma mãe que matou uma criança de 3 meses. Ela encheu uma mamadeira de vodka e deu para a criança. E quando a criança estava sendo levada pela polícia, perguntaram para ela: por que você fez isso? E ela gritava: essa desgraça dessa criança não me deixava dormir. A Bíblia diz que o amor de Deus é comparado ao quê? Ao amor de uma mãe. Se uma mãe chegou a tal ponto, imagina quando o Espírito Santo for retirado completamente dessa terra. Tempo de angústia. Mas ele diz que é nesse momento mais caótico do nosso universo, é nesse momento mais escuro do nosso universo, que a Bíblia diz que é Miguel vai se levantar. Miguel vai se levantar. E muitas vezes olhamos para a Bíblia e perguntamos: mas pastor, quem é Miguel? Eu sei que todo bom adventista do 7º dia vai levantar as mãos e vai dizer: Miguel é Jesus, e você está certo. Mas a questão é, biblicamente você consegue provar que Miguel é Jesus Cristo? Existem vários membros de igrejas evangélicas que dizem que Miguel é um anjo, e nós não podemos comparar Miguel com uma criatura. E como que alguém então pode dizer que Miguel é Cristo? E muitas vezes somos chamados de pregadores de heresia, porque colocamos Deus como um anjo. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre Miguel? O nome Miguel aparece 5 vezes na Bíblia. 3 vezes no Antigo Testamento, 2 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento, a primeira vez que aparece o nome Miguel é em Judas, verso 9. Judas não tem capítulos, Judas tem apenas versículos. E Judas no verso 9 diz que Miguel é um arcanjo. A palavra arcanjo é a junção de 2 palavras, arque, anjo. A palavra arque significa líder, chefe, principal. Ou seja, Miguel é o principal dos anjos. Apocalipse capítulo 12, verso 7 diz que houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e expulsaram o dragão e a 1/3 parte das estrelas do céu. E você sabe que estrela aqui está se referindo a anjos. Anjos que caíram também em pecado com Lúcifer. Miguel é um anjo tão poderoso que ele expulsou o Satanás do céu. Agora, no Antigo Testamento, a primeira vez que vai aparecer o nome de Miguel na Bíblia é Daniel capítulo 10, verso 13. E esse eu quero ler com vocês. Daniel capítulo 10, verso 13, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, a primeira citação de Miguel no Antigo Testamento, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Daniel apresenta Miguel também como um príncipe. Judas o apresenta como arcanjo. Na visão do profeta Daniel, ele é um príncipe. Capítulo 10, verso 21, a segunda citação do nome Miguel. O verso 21 diz assim: mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. De onde Daniel tirou a ideia que Miguel é um príncipe? Judas, um arcanjo. Daniel o apresenta como príncipe. De onde ele tirou essa ideia? Vá comigo em Josué, capítulo 5. Livro do profeta Josué, sucessor de Moisés. Foi aquele que entrou com o povo na terra prometida. Capítulo 5, nós vamos ler o verso 13 até o verso 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu
dos nossos ou dos nossos adversários? Josué estava orando e o anjo do Senhor aparece para ele. E ele faz uma pergunta: é você um dos nossos ou você é um dos nossos adversários? E ele então respondeu, verso 14, não, eu sou o quê? O príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Segura aqui, anjo aceita adoração? Não. Lembra que um dia João estava na ilha de Patmos, o anjo apareceu para ele, ele foi dobrar os joelhos, o anjo disse o quê? Olha, não me adore, adore unicamente a Deus, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Agora, por que Josué dobrou os joelhos e adorou esse anjo, e esse anjo aceitou a adoração? Quer ver mais? O verso 15 diz assim: respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Você se lembra a primeira vez que você ouviu essa parte? Lembra de Moisés na sarça ardente? Quando ele ouve a voz de Deus pela primeira vez, o que Deus pediu para ele? Moisés, tire a sandália dos pés, porque a terra que pisa é santa. É a segunda vez que você vai encontrar na Bíblia. E agora o texto é com Josué. Josué está na presença do anjo, e o anjo diz o quê? Tire a sandália dos pés, porque a terra que pisa é santa. Capítulo 22 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 22. Como eu disse, vamos trabalhar com a Bíblia. Eu tive um professor, hoje falecido, e ele dizia assim: desconfie de um pastor que não abra a Bíblia. Gênesis capítulo 22, o verso 1. Depois dessas coisas, colocou Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moreá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Nós temos três personagens aqui no verso 1 e o verso 2. O primeiro é Deus, o segundo é Abraão e o terceiro, Isaque. 3. Deus se aproxima de Abraão e pede a Abraão o seu filho Isaque como sacrifício. Então nós temos Deus, Abraão e Isaque, tá certo? Verso 11. Quando Abraão pega a faca para matar o próprio filho, olha o que diz o verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Espera aí, o suposto sacrifício de Isaque seria para Deus ou para um anjo? E por que o anjo está dizendo: você não me negou teu único filho? Você percebe que não é um anjo qualquer? Você se lembra que uma vez Jacó estava no val de Jaboque, Gênesis 32, e ele lutou com o anjo do Senhor a noite toda, e quando o dia estava amanhecendo, o anjo disse: eu preciso ir embora, e ele disse: eu não vou te soltar enquanto não me abençoar. E o anjo então olha para ele e pergunta assim: qual é o seu nome? E ele responde: o meu nome é Jacó. A partir de agora você não vai ser mais conhecido como Jacó, a partir de agora o seu nome será Israel. A palavra Israel, nome Israel, vamos dividir aqui, são três palavras. Is, homem. Ra, guerra. El, homem. O homem que lutou com Deus. Ele lutou com um anjo, ele lutou com Deus. Você percebe que não é um anjo qualquer aqui? Você se lembra que quando nós éramos menores, tinha uma brincadeira que dizia assim: está esquentando? Está esquentando. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. A história do capítulo 13 narra o nascimento de Sansão. Havia uma mulher estéril, e essa mulher clamava a Deus todos os dias. Ela tinha um sonho, ela queria ser mãe. Sabe, igreja, ser mulher no contexto de Israel não era nada fácil.
A mulher na época de Israel, o Israel antigo, ela tinha que plantar, colher, lavar, cozinhar, cuidar das crianças. O pai só tinha responsabilidade política, religiosa e guerra. Eram os assuntos do pai. O restante tudo era colocado sobre a responsabilidade da mulher. A mulher não tinha paz para nada. E se ela não tivesse a alegria de ser mãe, ela era caracterizada como maldita, ventre seco. Então imagina como era como ser mulher e viver naquela época. Nada fácil. E Deus criou um meio para que a mulher pudesse ter paz. Talvez para algumas fique até estranho o que eu vou dizer. É chamado de período de nidá. Alguém já ouviu essa expressão? Nidá, a palavra hebraica para menstruação. O período da menstruação, quando a gente lê na Bíblia, aparece como impureza, não é isso? A mulher encontra-se impura. Mas por que Deus disse que a mulher fica impura no período da menstruação? Ah, pastor, porque tem um sangramento. Não. O maior medo de um homem em Israel era de não poder frequentar o templo. O maior medo dele era não poder participar de qualquer cerimônia religiosa. Como ele não dava paz para a mulher, Deus criou um meio para ela ter paz. Sabe qual foi? Ele disse: quando a mulher estiver no seu ciclo menstrual, ela não pode tocar em nada. Onde ela deitar, você não pode. Onde ela tocar, você não pode comer. Porque se você tocar em qualquer coisa, você não pode ir no templo. Você não pode levar um sacrifício. Então, para isso não acontecer, ele tinha que lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças durante 7 dias. Era o Shabat da mulher, né? Eram os 7 dias de férias, entendeu? Contextos. Então era Deus trazendo uma solução. Agora, imagina, se ela não tivesse a alegria de ser mãe, ela sofreria muito. E o capítulo 13 é de uma mulher. Essa mulher orava a Deus querendo ser mãe. O anjo do Senhor apareceu para ela. Olha o verso 2. Capítulo 13, havia um homem desorado da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, não tinha filhos. Essa mulher clamava a Deus para ser mãe. E o verso 3, apareceu quem? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu para ela. E ele disse: olha, você vai ser mãe, fique tranquila, você vai ser mãe. E ela sai correndo para contar para Manoá: Manoá, olha, o anjo do Senhor apareceu para mim, e ele disse que eu vou ser mãe. O verso 8, Manoá ora dizendo: ó Senhor, envia novamente esse anjo, para que ele possa me mostrar qual é o caminho que eu devo ensinar ao meu filho, para que ele possa andar. No verso 17, o anjo apareceu para Manoá, e diz assim: perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Manoá queria saber qual era o nome do anjo do Senhor. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é o quê? Maravilhoso? Por que você está perguntando pelo meu nome? Você não sabe que o meu nome é maravilhoso? Ele ainda coloca um ponto de interrogação. Abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 9, verso 6. Guarde esse nome, maravilhoso. Você conhece bem esse texto. Ele é muito usado em período do Natal. É uma profecia que narra o nascimento de Jesus Cristo. E o capítulo 9, verso 6, nos revela quem é Miguel, olhando todos os textos bíblicos que nós estudamos até aqui. Judas apresenta ele como arcanjo, líder dos anjos. Daniel apresenta ele como príncipe dos exércitos. E aí descobrimos que o príncipe dos exércitos é chamado também de anjo do Senhor. E agora tem uma pergunta. Manoá faz uma pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele disse: qual é? Maravilhoso. Então o anjo do Senhor se apresenta para Manoá como maravilhoso. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é Miguel? Ficou claro para você? Tem mais 40 textos que a gente pode olhar. São 48 textos no Antigo Testamento apontando Miguel para quem? Para Jesus Cristo. Agora, por que Miguel?
Miguel, ele é o rosto de Deus para os anjos. Como Jesus, ele é o rosto de Deus para os homens. É por isso que Hebreus capítulo 1 diz que Cristo é a revelação suprema do Pai, tanto para anjos quanto para homens. Agora, o texto diz que no momento de angústia, capítulo 12 de Daniel, no momento mais terrível dessa terra, Miguel vai se levantar. Mas Miguel vai se levantar para quê, pastor? O texto diz que ele vai se levantar para salvar todo o teu povo. Quem é o povo dele? Todo aquele que tem o nome escrito aonde? No livro, olha aí o que diz a sentença final. Todo aquele que tem o nome escrito no livro. Pastor, quando o meu nome é inscrito no livro da vida? Porque a Bíblia diz, no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 27, que só entrarão na cidade santa aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, verso 15 diz que aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos. Então, pastor, o livro da vida coloca o nome daqueles que um dia vão entrar na cidade santa. E a Bíblia diz que Miguel vai se levantar para buscar quem? Todo aquele que tem o nome no livro da vida. Quando o meu nome é inscrito no livro da vida? Um dia, Jesus estava conversando com os discípulos, e ele perguntou, olha, o povo está fazendo vários comentários a respeito de mim, quem que o povo está dizendo que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. Tá bom, mas e vocês? O que vocês têm a falar a respeito de mim? E aí Pedro, e sempre ele, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, o que foi revelado a ti, não foi revelado por vontade humana, mas foi o Espírito Santo que revelou para você. E Pedro, saiba de uma coisa, tudo que for ligado na terra, também será ligado nos céus. O que for desligado na terra, também será desligado no céu. Porque sobre esta pedra, e ele está se referindo a ele, edificarei a minha igreja. O que ele estava ensinando para Pedro? A partir daquele momento, quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Salvador pessoal, quando você entra no tanque batismal, e sábado nós teremos aqui uma linda festa batismal, quando você entra no tanque batismal e o pastor Anderson Serre levantar as mãos, e quando ele falar assim, para que você possa ter os seus pecados perdoados, para que o seu nome possa ser registrado no livro da vida, como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você entendeu quando o seu nome é inscrito no livro da vida? Quando eu e você aceitamos a Cristo e somos batizados, o nosso nome é inscrito no livro da vida. Você entendeu qual é a importância do batismo? Não significa que uma vez que você batizou, você está salvo para todo sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso. Mas é uma declaração pública da sua vida, da sua fé, mostrando que Cristo ocupou o seu coração, mostrando que a partir de agora você pertence a Ele, e temos a alegria de ter um nome registrado no livro da vida. E o texto diz que esse Miguel vai se levantar para buscar todo aquele que tem um nome no livro da vida. Mas tem mais uma informação com o texto. As pessoas sempre perguntam assim, pastor, por que os últimos momentos dessa terra são narrados com tanta violência, com tanta morte? Sabe, na cruz do Calvário, Jesus Cristo venceu Satanás, mas Ele não destruiu Satanás. Satanás ainda está vivo, e Apocalipse capítulo 12 diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta, e ele está fazendo de tudo para levar consigo o maior grupo de pessoas possíveis para a perdição eterna com ele. E ele não vai liberar facilmente as pessoas que estão presas a ele, com vícios, bebidas, cigarros, prostituições, drogas e outras coisas mais. Ele não vai soltar facilmente. Este planeta, ele ainda vive de forma alienada. Como assim, pastor? Eu tenho um carro, ele está ali fora.
Eu tenho um boleto dessa grossura para pagar. O documento encontra-se no meu nome, mas lá no finalzinho dele, aquelas letras bem pequenininhas, sabe? Diz assim: documento alienado ao banco. Sabe o que isso significa? Se eu deixar de pagar a conta, o banco toma, mesmo o carro tendo o meu nome. Não é porque que Cristo morreu na cruz por mim e por você, que eu posso viver achando que nada vai me acontecer. Sabe, igreja, eu preciso tomar uma decisão para não viver alienado, para ter a plena certeza que um dia eu subirei com Cristo. Deixa eu ilustrar a história para ficar mais claro para você. O ano de 2011, o estado do Rio de Janeiro passou por um momento muito triste. A revista Veja diz que o Rio de Janeiro estava passando por um grande terrorismo. O sequestro relâmpago. Se lembram? A saidinha de banco. As pessoas entravam no banco, sacavam o dinheiro, tinha alguém ali dentro olhando. Quando a pessoa saía, ela era surpreendida, levava ela em vários caixas e sacavam ali todo o dinheiro. Antigamente você conseguia tirar mais dinheiro do caixa eletrônico. Hoje tem um limite de valores. E justamente por causa desses roubos. Em um dia, uma jovem sai de uma rede de supermercado chamado Bretas. Ela entra no banco do Bradesco e quando ela estava dentro do banco, ela entregou uma malote, ela sai, ela é surpreendida por dois homens. Um colocou o revólver na cintura dela e disse: entre no carro, não grite senão matamos você aqui. Colocaram ela dentro do carro e quando o motorista olhou pelo retrovisor e olhou para o rosto dela, disse: ei, para tudo. Este aqui não pode ser um sequestro relâmpago. Ela é filha do dono da rede de supermercado Bretas. Eles têm postos de gasolinas, eles têm materiais de construção e tem até um juiz que faz parte dessa família. Então aqui nós encontramos a mina de ouro. Não é mais um sequestro relâmpago, vamos levá-la para um cativeiro. 3 dias sem notícias daquela jovem. A família em desespero, a polícia já dizia, possivelmente ela está morta. Nunca demorou tanto para alguém fazer contato. E eles sabiam que ela havia sido sequestrada por causa das câmeras do banco. Olha, ela está morta. Mas montaram toda a banca, grampearam os telefones esperando o momento. Até que eles disseram: olha, se você tem alguma notícia, aqui está a foto dela. As reportagens começaram a anunciar, colaram as fotos dela em vários lugares. E aí vem as maldades humanas, as denúncias anônimas. Cada um dizia que estava no lugar e a polícia corria para lá e perdia tempo, corria para o outro lado e perdia tempo. Até que alguém disse assim: olha, eu encontrei isso aqui, eu percebo que está manchado de sangue. Eles rasgaram aquele papel e o dedo da menina estava dentro do envelope. E havia um bilhete dizendo: olha, amanhã, às 3 da tarde, vocês têm que colocar a quantia em dinheiro em espécie em tal lugar. Vá sozinho e sem polícia, porque nós vamos matá-la. E à tarde vocês vão ter notícias que ela ainda está viva. À tarde encontraram a orelha dela. E eles diziam: amanhã vocês vão encontrar outro pedaço dela de manhã, para vocês terem a certeza. Imagina a noite daquele pai, daquela mãe. Imagina que terrorismo na cabeça daquela jovem. Até que alguém ligou e disse assim: eu vi um movimento estranho na porta da casa de vocês. Eu vi alguém jogando um pacote e eu segui. E eu acho que sei onde estão os sequestradores. E a polícia foi, arrombaram a porta daquela casa. Mataram 5 sequestradores. Encontraram a menina nos fundos da casa, amarrada, sem água, sem comida, há mais de 3 dias. O policial então tirou o seu paletó, abraçou aquela menina, tirou ela do chão e disse: filha, acabou. Já não existe mais inimigos. Todos estão mortos, acabou. Você está vendo aquele carro lá fora com o giroflex ligado? O seu pai está lá dentro. E eu vim buscar você para levá-la para o seu pai. Olha, é tão breve. Jesus vai voltar em poder e majestade, porque Miguel vai se levantar.
E Ele vai pegar a mim e a você nos braços e vai dizer: acabou. Acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou a morte, porque tudo isso agora é passado. E eu vim buscar vocês para levá-los para o meu Pai. Igreja, pela fé já é possível ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Falta pouco tempo para Jesus voltar. Ele ainda não voltou porque Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele quer que eu e você sejamos salvos. Não seria hoje a noite de você tomar essa decisão? Não seria hoje a oportunidade que Ele está concedendo a você que ainda não tomou a sua decisão de entregar a vida a Ele? Vários desbravadores aqui já tomaram a decisão e serão batizados sábado. Temos outros irmãos que também serão batizados neste sábado. E você? O que falta? Porque você não tem coragem de dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. E sabe quando eu falo de coragem, o que é interessante? A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus, não terão alegria de ter o seu nome no livro da vida. Hoje é a oportunidade, hoje é a chance que Ele concede a mim e a você. A Ellen vai cantar novamente. E enquanto você estiver ouvindo este louvor, você que ainda não tomou essa decisão, você desbravador que ainda não tomou essa decisão, hoje é a noite. Hoje é a oportunidade que Ele concede para que nós possamos ter a alegria de ter um nome no livro da vida, amém? A hora que você quiser, fique em pé onde você está. Hoje eu quero fazer um pouco diferente com você. Você que quer tomar a decisão de dizer assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero ser batizado porque eu quero ter a alegria de ter o meu nome no livro da vida. Igreja, já Miguel vai se levantar. E qual será a sua decisão? Isso pode ser hoje, isso pode ser amanhã. É por isso que nós não podemos brincar com a nossa salvação. E Paulo diz: hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia. Tome essa decisão no nome de Jesus. A hora que você quiser, fique em pé onde estás, porque eu quero orar com você pela decisão tomada nessa noite de salvação em Cristo Jesus. Você que está em casa, se é o desejo do seu coração também, a nossa equipe de mídia vai colocar aí um link para você. Entre em contato conosco e saiba que estaremos orando por você, para que Deus também possa selar essa decisão no seu coração. Pecamos destituídos fomos da glória, lutas e dores, perseguições temos que enfrentar, mas Deus justificou e nos remiu em Cristo. A fé vai nos unir a Jesus que nos conduz ao céu. E quando a força acabar, Deus é forte pra nos resgatar, nos dá uma nova chance pra recomeçar. De onde nós erramos, nos chama pelo nome, sara as feridas, limpa o coração, relembra a esperança de um lugar que os santos hão de o adorar. Manifesta o desejo do seu coração nessa noite, mostrando: Senhor, eu quero, eu aceito. Aqueles que vão ser batizados sábado, os desbravadores, fiquem em pé, fazendo um favor.
Mostre para a igreja a decisão de vocês também. Deus justificou e nos remiu em Cristo. A fé vai nos unir a Jesus que nos conduz ao céu. E quando a força acabar, Deus é forte pra nos resgatar, nos dá uma nova chance pra recomeçar. De onde nós erramos, nos chama pelo nome, sara as feridas, limpa o coração, relembra a esperança de um lugar que os santos hão de o adorar. E quando a força acaba, Deus é forte pra nos resgatar, nos dá uma nova chance pra recomeçar. De onde nós erramos, nos chama pelo nome, sara as feridas, Ele limpa o meu coração, relembra a esperança de um lugar que os santos hão de o adorar, de um lugar que os santos hão de o adorar. Amém? Amém. Sábado nós teremos uma linda festa aqui. Pastor Anderson, ele está visitando, conversando com os pais dos desbravadores, já conversou com alguns hoje, vai estar conversando no decorrer da semana. Alguns já estão tudo certo também para os batismos de sábado. Mas eu sei que há mais pessoas que precisam tomar a decisão. Esta semana, ela não foi projetada unicamente por mentes humanas. É Deus agindo através de nós, para que mais e mais pessoas possam entregar a vida a Cristo. Eu vou orar com você nesse momento. Logo após, eu peço vocês que ficarem em pé, desbravadores, fique aqui só mais um pouquinho, os três lá atrás também, só que o pastor Anderson possa conversar com vocês rapidamente. Podem se assentar aqui no primeiro banco, aqui onde vocês estão, ele vai conversar com vocês rapidamente. Eu estarei à porta despedindo dos demais, e se tem alguém com desejo de falar assim: pastor, eu não gosto de ficar em pé, eu não gosto de levantar, mas se você quiser conversar com a gente em particular, vamos conversar. É importante que você saia dessa noite com a sua decisão tomada no seu coração. Lembre-se, Ele ainda não voltou porque Ele é longânimo, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, querendo que todos nós possamos chegar à salvação. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra foi aberta nesta noite. Obrigado porque entendemos quem é Miguel, entendemos o tempo o qual estamos vivendo. Entendemos o que é o livro da vida, a importância dele no plano da redenção. Entendemos que é necessário ter o nome do livro da vida, e a tua palavra diz que estes serão aqueles que entrarão na cidade santa. Então ajude-nos, Pai, a ter a alegria de ter o nosso nome registrado por ti. Abençoe, Pai, as decisões que já foram tomadas, aqueles que se encontram no campo da dúvida, Pai, retire todas elas. Retire todos os obstáculos, todas as dificuldades. Quem sabe é um medo, quem sabe uma insegurança, quem sabe talvez um amigo, uma amiga dizendo ainda não, é cedo. Ó Pai, que possamos fechar os ouvidos para o enganador e ouvir apenas a voz do Consolador.
Que o Senhor possa estender as tuas mãos de graça, de misericórdia sobre as nossas vidas, perdoando assim os nossos pecados e salvando-nos para o teu reino, pois são as bênçãos que pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Estarei à porta, tem um lanche preparado com todo carinho para você. E desprovadores, rapidamente o pastor vai conversar com vocês.